Livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no ato da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, que se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Deus conhece aqueles que confiam nele, e cada um de nós precisamos perceber que só há uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus, por meio da fé. Assim, nós ganhamos intimidade com Ele e passamos a ouvir a sua voz. Mas nós precisamos de ser provados na questão da fé. E quando somos aprovados na questão da fé, Deus confia a nós os seus segredos. Percebamos que aquele homem chamado Ebed-Meleque, ele era etíope. Ele era de uma outra nação. Mas ele confiava em Deus. Precisamos perceber que a fé é algo íntimo e muito pessoal. E que Deus havia trazido uma palavra de mal para aquela cidade. Mas ele livraria Ebed porque ele confiou nele. Esse é o segredo da vida espiritual. E Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Na verdade, crer é ter confiança em Deus. Não há outra maneira de nós entrarmos numa nova e eterna aliança. Precisamos da circuncisão do nosso coração, isto é, dos nossos pensamentos que sempre desconfiam do Senhor. O Senhor é justo. O Senhor é santo. A base do seu trono é a justiça. E Deus fará as coisas segundo o seu juízo, pois Ele é justo juiz também. Portanto, tudo o que precisamos é nos livrar do nosso velho homem, da nossa velha maneira de ser, pois assim também está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 13. Deus diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: é que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos proveito termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os orgulhosos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Temos aqui a mesma palavra que nós lemos em Jeremias. Ali haveria uma diferença. É o mesmo caso de Ló em Sodoma. Deus destruiria a cidade depois de Ló ser tirado. Ló era parente de Abraão e fazia parte da família da fé. Nós precisamos perceber que Deus é santo e Deus é justo. E diz o versículo 16 que ele ouve. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Deus está atento ao que nós falamos. Perceba que Deus prestava atenção na palavra dos que pensavam que tudo era igual e que tudo terminaria a mesma coisa.
entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os que temem a Deus e os que não temem. Portanto, nós precisamos perceber que a alegria dos orgulhosos é passageira, mas a satisfação dos que confiam no Senhor é eterna. Voltando a Jeremias, nós percebemos que a confiança de Ebed o salvou dentro de uma cidade destinada ao mal. Pois ele disse no versículo 16, no final do versículo, e se cumprirão diante de ti naquele dia. É o mesmo que diz Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que teme e o que não teme. Nós, diante dos nossos olhos, nós veremos a diferença. E precisamos perceber a bênção da fé. A bênção da fé é o livramento de Deus nas ocasiões de tempestade e de dificuldade. E no tempo em que Deus traz maldição sobre as coisas ou sobre pessoas, nós estamos livres por causa da fé. E onde houver fé, Deus a honrará. E fé é confiar no Senhor. E a palavra que diz no versículo 18 é: pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será por despojo. Esta é a nossa salvação. É a vida por despojo. Jesus diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e ter prejuízo ou perder a alma, isto é, perder a vida. Cada um de nós precisamos perceber que a nossa grande salvação é por meio da nossa confiança. Deus é verdadeiro e responderá a nossa fé com livramento. Vamos guardar a sua palavra, confiar nele, esperar nele, confiar na sua justiça. Ele ouve e está atento a todas as palavras dos homens. Portanto, vamos guardar o Evangelho, guardar a palavra de Jesus Cristo e praticar a sua palavra. Para quê? Para o nosso próprio bem. No tempo da calamidade, no tempo da dificuldade, o Senhor nos trará a sua salvação. Ele diz que, no versículo 17, eu livrarei naquele dia, a ti, porém, eu livrarei. Que palavra maravilhosa! Felizes aqueles aos quais Deus livra. A igreja do amor fraternal, a igreja de Filadélfia, Deus também diz, Jesus ressuscitado diz que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo. Portanto, a cada atitude nossa, nós temos também uma atitude de Deus. Que nós possamos viver pela fé e andar por fé, e não por vista. Devemos ter muito cuidado com os nossos olhos da carne, pois devemos perceber que o justo juiz não vê como vê o homem, ele vê o coração. E somente Deus pode compreender e saber os pensamentos humanos. Vamos prosseguir na fé, no amor e na graça que há em Jesus Cristo. Ele disse, somente creia, tudo é possível ao que crê. E assim, confiando no Senhor, Ele é quem nos livrará. Versículo 17. Ele é quem nos salvará. Versículo 18. Porquanto nós temos confiado nele. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.